O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos então, depois de nos reunirmos durante 3 dias, dia de São Sebastião, em comunhão com toda a Igreja. Celebrar São Sebastião sempre é uma oportunidade que Deus nos concede para nós revermos a nossa fé, a nossa adesão ao Cristo, e é exemplo dele, de São Sebastião, assim como de tantos outros santos da nossa igreja que entregaram a sua vida, viveram um martírio por causa de nosso Senhor Jesus, perceber se estamos caminhando, se estamos no caminho certo ou não, o que precisa mudar para que a nossa vida seja agradável a Deus. São Sebastião mostrou para todos aqueles que ele convivia e aqueles que se opunham àquilo que ele vivia em Deus, que ele tinha coragem. E que nenhuma perseguição, nenhuma tentativa de lhe calar, nenhuma ameaça de morte contra a sua vida, lhe faria abrir mão de nosso Senhor Jesus. Uma vez que ele entendeu quem é Jesus Cristo, quem é Deus, a importância de Deus na sua vida, não abriu mais mão disso. Notemos que não é uma paixão, não é aquele apaixonar-se por Jesus, não é aquele processo quando a pessoa se converte, imediatamente quando a pessoa se converte, e às vezes está apaixonada pelas coisas de Deus. Isso às vezes passa. Porque o mundo às vezes vem com uma intensidade muito maior para arrancar tudo aquilo que nós começamos a viver de Deus na nossa vida. E se nós ficarmos somente nesta emoção, somente nesta paixão com as coisas de Deus, nós não teremos a força necessária para vencer as perseguições, como São Sebastião venceu, e permanecer unidos em Deus. Então ele dá um exemplo, um testemunho para todos da sua coragem, do seu amor
para Deus, para nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nós precisamos compreender, e ao compreender olhar na nossa vida, e o Evangelho nos diz isso. E por que o Evangelho nos diz isso? Jesus no Evangelho diz para nós: não tenham medo daqueles que só podem matar o corpo, porque só podem matar o corpo. E o mais importante para nós não é a matéria que trazemos conosco, isso vai ficar. Quando o Senhor nos chamar, quando chegar o nosso momento, nós não levaremos nada disso. Por isso não podemos viver apegados a coisas, apegado àquilo que nós construímos. Não podemos viver apegados a pessoas, a finanças, nada disso. E não podemos viver apegados à nossa vida. Inclusive tem um próprio Evangelho que nos diz isso. Quem se apega à sua própria vida vai perdê-la. Então nós precisamos entender isso, que o nosso desejo é alcançar o céu. E que para alcançar o céu, nós às vezes teremos que abrir mão de algumas coisas, inclusive da nossa própria vida, como fez São Sebastião. E isso é um martírio. Isso é bíblico. A palavra de Deus diz isso para nós. E o próprio Jesus diz isso para nós, e hoje está dizendo novamente: não tenham medo. Por quê? Porque Jesus sabia que os apóstolos seriam perseguidos. Jesus sabia que aqueles que iam se converter a partir da pregação dos apóstolos seriam perseguidos. O Senhor sabia do que viveriam todos aqueles que aderissem, aceitassem a sua mensagem e colocassem em prática aquilo que Ele ensinou. Por isso Ele diz para nós: não tenham medo disso, porque tudo isso passa. E nos dias que nós estamos, com tudo o que está acontecendo, nós precisamos compreender muito bem esta mensagem. Porque nós brasileiros, quando falávamos de perseguição aos cristãos, como sofreu a perseguição e o martírio São Sebastião, quando falávamos de perseguição aos cristãos, parecia uma coisa muito distante de nós. Está em outros países, está em outros continentes, estava muito distante de nós, mas não está mais. E isso nós estamos vendo o que está acontecendo à nossa volta, nós estamos vendo os nossos irmãos cristãos, o que está acontecendo com eles, nós estamos vendo aqui bem próximo de nós, aquilo que foi dito a São Sebastião: renuncie a esse seu Jesus, senão você vai ser morto. E ele não renunciou, e ele foi morto por causa de nosso Senhor Jesus. Nós estamos vendo muito perto de nós padres, freiras, pastores, leigos que não renunciam à sua fé e não renunciam a nosso Senhor Jesus Cristo, sendo presos, condenados e assassinados. Então a mensagem do Evangelho é para esses e para todos nós, porque pode ser que chegue um momento que isso aconteça conosco. E quando acontecer com você, qual será a sua atitude? Qual será a sua decisão? Você vai abrir mão de quê? Eu vou ficar com Deus, jamais eu vou abrir mão de Jesus, jamais eu vou fazer isso na minha vida. Enquanto está no teórico, quando está nas palavras, é muito fácil proferir palavras, é só mexer a língua que elas vêm. Por isso eu comecei dizendo, é necessário nós olharmos a nossa vida e observarmos como nós estamos. Se nós não estivermos fincados em Deus, se a base da nossa vida não for Deus, se nós não estivermos vivendo à luz da palavra de Deus, se você não estiver em comunhão com os sacramentos da igreja na qual você participa, se você não estiver vivendo a doutrina da igreja na qual você participa, se você não estiver amando a Deus acima de todas as coisas, colocando Deus como prioridade na sua vida, se não houver esta comunhão que existia entre São Sebastião e Deus, se não houver esta comunhão entre você e Deus, essas perseguições elas virão, elas chegarão até nós também, e nós não faremos o mesmo que São Sebastião fez, porque a nossa base, a nossa sustentação é diferente, e não pode ser. Então nós temos que abrir mão de tudo aquilo que o mundo nos oferece, e a palavra de Deus também nos orienta quanto a isso. Não tem como nós servirmos a dois senhores, porque amaremos um e odiaremos o outro. Então, na vida cristã é necessário renúncia de tudo.
de tudo aquilo que é contrário ao querer de Deus. O que é que você está fazendo na sua vida que é contrário à vontade de Deus? O que é que você está trazendo para a sua vida que é contrário ao querer de Deus? Quais são as pessoas que estão na sua vida, que estão fazendo você viver uma vida que desagrada a Deus? É necessário retirar isso da nossa vida. Tudo aquilo que é um obstáculo, que se impõe como um obstáculo entre a nossa vida, a nossa intimidade e Deus, precisa sair de onde está. Porque não pode existir nada que seja uma barreira entre Deus e nós. Não pode ter. Essa comunhão ela precisa existir o tempo todo, todos os dias, o tempo todo. Senão essas dificuldades virão e nós não nos manteremos de pé, firmes e em Deus, como fez São Sebastião. Então Jesus no Evangelho, como um conforto para cada um de nós, nos diz: não tenham medo. E ao dizer, não tenham medo daquele que só pode matar, acabar com a matéria, com o corpo, Jesus nos dá esperança de algo maior e melhor para cada um de nós. Meus queridos, tem muitos cristãos católicos, muitos de nós, que às vezes quer alcançar o céu sem passar por dificuldade alguma. Isso não é vida cristã. Jesus diz isso para nós: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Nós não podemos, não tem como nós querermos alcançar a glória sem passar pela via crucis. Ela é necessária. E é justamente na via crucis, na dificuldade, que às vezes nós buscamos a Deus e nos firmamos em Deus como deveríamos ter feito há muito tempo. Sabe, aquele ditado que diz que a pessoa, quando não busca a Deus por amor, vai buscar a Deus pela dor. Às vezes a pessoa aprende, descobre Deus, descobre uma espiritualidade, uma devoção e vive e se aproxima dela pelo momento difícil que está vivendo. Não precisava ser dessa forma. Se desde lá de trás tivesse entendido que Deus é tudo e que Deus precisa continuar sendo tudo na nossa vida e precisa estar acima de tudo na nossa vida, acima das pessoas, acima das amizades, acima dos relacionamentos, acima de suas coisas, acima de seus trabalhos, acima de tudo, não precisava sofrer tanto para descobrir Deus. Sofreria, porque dificuldades todos nós passamos e sempre passaremos. Isso é bom, porque nós aprendemos e crescemos com isso, mas não precisaria sofrer tanto, às vezes sofrendo tanto por causa de uma ingratidão, por voltar as costas contra Deus, por renunciar a Deus ao invés de renunciar às coisas do mundo. Não precisava ser desta forma. Então, celebrar o dia de São Sebastião é a oportunidade que Deus nos dá de observarmos a nossa vida e vermos se a nossa fé está embasada de tal forma em Deus, a ponto de nós conseguirmos, como Ele, renunciar àquilo que precisa ser renunciado e buscar a Deus. E é a oportunidade também de, pela fé e pelos tantos testemunhos que nós já ouvimos de irmãos nossos que pediram e alcançaram a sua graça, aquilo que pediam a Deus pela intercessão de São Sebastião, entender e a partir daí crer que Deus de fato faz. Aqui, de modo especial, pela intercessão de São Sebastião, Deus de fato faz. E aí, olhando tantos exemplos, tantos testemunhos, a partir do que cada um de nós está vivendo, cada um de nós, não sei qual o seu momento, qual o problema, qual a sua dificuldade, mas todos nós trazemos conosco alguma dificuldade. Crer que Deus age e age através de São Sebastião, na invocação que fazemos, nas orações que fazemos, na luta contra guerras, contra epidemias, doenças, na proteção de nossa casa, de nossas famílias, de plantações, de animais. Ele intercede, ele age e nós temos diversos testemunhos disso. Por isso a igreja nos convida a nos reunir, como aqui estamos, nesta noite, para celebrando em torno do altar de Deus, colocar a nossa vida e pedir a sua intercessão, para que assim como Ele já agiu na vida de tantos irmãos nossos, e Deus já concedeu a graça à vida de tantos irmãos nossos,
pela sua intercessão, que Ele possa agir também na nossa. Nós que rezamos durante esses 3 dias e nós que aqui estamos nessa liturgia para rezar e para homenageá-lo. Entendendo isso, que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine de tal forma que, compreendendo de modo especial as palavras do Santo Evangelho, nós possamos acolher e dar ouvidos ao que o Senhor nos diz e não ter medo daqueles que podem alcançar, afetar somente o nosso corpo. Nós temos que temer ir para o inferno, nós temos que temer perder o céu, nós temos que temer viver eternamente a ausência de Deus. Esse precisa ser o nosso medo constante, porque se nós tivermos esse medo de perder o céu, nós buscaremos a Deus incansavelmente, incessantemente, para no fim de tudo, quando não tivermos mais nada deste mundo, podermos alcançar e usufruir, aproveitar daquilo que Ele preparou para nós. Deus abençoe e que São Sebastião interceda por todos e cada um de nós. Amém?